Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Os preços da soja fecharam a sessão desta terça-feira, dia 8 de dezembro, com perdas de mais de 10 pontos nos principais contratos negociados lá na Bolsa de Chicago. O mercado vem registrando algumas baixas consecutivas e vem refletindo alguma mudança nos seus fundamentos, mas talvez a gente não esteja vendo ainda uma mudança de tendência para os preços. Não é isso, Luiz Fernando Gutierrez? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos. Luiz, temos uma mudança de fato de alguns fundamentos que podem mudar a tendência dos preços ou ainda não? Trata-se de um momento pontual de baixas. Como é que está a análise das safras de mercado para esse momento? Eu acho que ainda é cedo para dizer que há uma mudança de fundamentos, né, tanto de oferta quanto de demanda. A gente teve aí nos últimos dias, últimas semanas, uma melhora climática razoável no Brasil, não muito, mas a gente teve um retorno de chuvas, inclusive agora, nesse momento, a gente está com um momento um pouquinho mais chuvoso, né, principalmente na região central do Brasil. Então, isso é um fator, sim, que ajuda, né, ajuda o mercado a descontar um pouquinho Chicago. A gente vinha com o mercado, digamos, tecnicamente sobrecomprado, né? Alguns indicadores técnicos indicavam aí que aquelas altas consecutivas aí ao longo do mês de novembro levaram o mercado para um nível de sobrecompra e é natural que a gente tenha espaço sempre técnico para algumas correções. Mas junto com esse espaço técnico a gente teve essa melhora climática e também na semana passada, principalmente, e também nessa semana, a gente teve uma certa novidade que é o retorno, de alguma forma, das tensões entre Estados Unidos e China, né? Não exatamente tensões muito grandes, mas voltar à tona essa questão da guerra comercial, né? Desde que o Biden, na semana passada, comentou que não pretende retirar imediatamente as tarifas sobre produtos chineses, o mercado tomou isso como uma notícia ruim, aproveitou aquele momento sobrecomprado para começar um movimento de correção. E nessa semana, hoje, também a gente teve aí novas sanções contra alguns representantes chineses, aí que também o mercado não gosta muito disso, né? Então o mercado entende que isso é uma largada não muito boa na relação nova, digamos assim, que ele está esperando que seja nova. Não que ele esperasse, né, que a questão das tarifas fosse resolvida automaticamente com a entrada do Biden, acho que não era isso. Mas ele dá uma declaração antes de tomar posse, já indicando que não vai ser bem assim para retirar essas tarifas, que tem que sentar na mesa de novo e conversar. É um indicador aí que o mercado entendeu como negativo e aproveitou para descontar esse Chicago, como eu falei. E assim, eu acho que não muda os fundamentos, né, Carla? Mas é um momento, sim, de correções aí. Acho que a gente deve estar chegando no final desse movimento, dependendo do que acontecer daqui para frente. Mas eu acho que o clima, principalmente, essa questão da guerra comercial é importante, claro, mas o clima continua como principal fator aí para Chicago. E a gente sabe que tem como você falou, né, Luiz, tem uma melhora das condições de chuvas, mas ela não é regular e ela não acontece em toda a região produtora de soja do país, né? E nem da América do Sul, que também tem problemas de clima, ali Paraguai, Argentina, né? Exatamente. Então, como eu falei, nessa semana a gente está recebendo mais chuvas, também o Paraguai, a Argentina não tanto, né? A Argentina está num momento um pouquinho mais seco agora. Semana anterior foi melhor para a Argentina e para o Rio Grande do Sul, para a região sul também. Mas, como a maior parte da produção brasileira está mais na faixa central, a gente está entendendo isso como algo positivo para as lavouras, até porque o plantio já acabou, do Paraná para cima, aí, até centro-oeste e sudeste, praticamente já foram encerrados os trabalhos. E aí o clima seco aqui no sul ainda facilita um pouquinho a finalização dos trabalhos. Então, obviamente que ainda traz preocupações, até porque o Rio Grande do Sul é o estado normalmente mais afetado pelo Laninha, né? A gente não pode esquecer disso. Mas se a chuva voltar, e aparentemente na semana que vem, nos próximos dias, mais no final de semana, deve começar a voltar para o Rio Grande do Sul, a gente deve ter uma melhora nas condições.
Tá. Luiz, quando a gente olha para a questão da demanda, essa questão da guerra comercial, óbvio, ganhou um pouco mais de espaço, mas há de fato uma frequência menor dos chineses comprando no mercado norte-americano nesse momento, em relação ao que nós vimos há algumas semanas, talvez alguns meses? Não, sem dúvida, as compras diminuíram bastante, né, cara? Só que a gente tem que levar em conta que elas foram muito grandes, um volume muito grande em muito pouco tempo, né? A gente não pode esquecer que os Estados Unidos já têm registrados aí mais de 52, 53 milhões de toneladas de soja para exportar aí nesse ano comercial deles, que começou em setembro, e que para essa época do ano é um recorde. A gente nunca teve um volume tão grande já comprometido, né, de exportação dos Estados Unidos como a gente tem agora. Então isso mostra que realmente os chineses aproveitaram e compraram muito aí em meses anteriores, e agora, naturalmente, eles diminuem as compras, até porque eles já estão bem comprados, digamos assim, né? E, naturalmente, agora eles já começam a voltar os olhos aí para a oferta sul-americana, que começa a entrar a partir de fevereiro. Então, eu acho que é um movimento normal, assim. Eu acho que, como a gente já tem um acumulado muito grande, é normal que a China saia um pouquinho do jogo agora, até porque é final de ano e tudo mais. E, então, a gente vê esse ritmo mais lento, não só no mercado americano, como no mercado brasileiro também. A gente tem um ritmo bem lento de comercialização, e também indica esse momento aí de final de ano que é bem comum disso acontecer. Certo. Luiz, a gente tem essa semana também o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. É um relatório importante para o mercado, esse relatório de dezembro, ou é um relatório de poucos ajustes, mas por termos um ano atípico, né, em relação a todos os fatores que a gente sempre monitora, a gente pode ter também um relatório de dezembro trazendo surpresas aí por parte do USDA. Eu acho que sim, é um relatório de dezembro que ele é um pouco atípico, digamos assim. Normalmente os relatórios, os últimos relatórios do ano, eles não trazem muitas mudanças, tanto na produção da América do Sul quanto no quadro dos Estados Unidos. Mas como a gente vem de alguns relatórios de ajustes negativos, né, consecutivos, tanto na safra americana, mas principalmente nos estoques americanos, então sim, eu acho que esse relatório ele pode ser um pouco diferente de relatórios de anos anteriores, e pode trazer novos ajustes, é o que o mercado está esperando, inclusive, né? Talvez um pouquinho, um novo corte, bem menor, naturalmente, do que o anterior na safra americana, e corte nos estoques, talvez aumento de exportações, algo assim. Então, é o que o mercado está esperando, e se isso se confirmar, serve naturalmente de um fator de suporte aí para curto prazo. Que mais mudanças você espera para esse relatório, Luiz? A gente pode ver mudanças nos números da safra da América do Sul também? Sim, o mercado espera cortes leves na safra do Brasil e da Argentina, tá? Em torno de 1,5 milhão em cada país. Então, não é nada muito relevante, mas já indica, né, que o USA está já registrando algumas perdas no Brasil e na Argentina, ou possíveis perdas aqui na safra sul-americana. Então, ele já vai mostrar isso no relatório. Se vai vir esse número, realmente a gente não sabe, mas é o que o mercado, a média do mercado aí espera, um cortezinho pequeno aí nas safras, que eu acho que não muda muito o quadro, né? Eu acho que a gente precisa de uma perda maior, ou um corte maior aí na safra do Brasil e da Argentina, para a gente ter um movimento já, um fôlego mais contundente, digamos assim, em cima desses fatores. Tá. Luiz, a gente deve ter umas próximas semanas ou uns próximos dias de ainda alguma volatilidade, ou o mercado tende a se ajustar justamente para concluir o ano, ou não? A gente pode ainda ter outros rallies até o final de 2020? Como é que está a sua perspectiva? Se o clima mudar, por exemplo, se a gente tiver daqui a 15 dias uma falta de chuva importante no Brasil, em todo o Brasil, na Argentina, e além disso a gente tiver novidades negativas com relação, ou positivas até com relação à guerra comercial, a gente pode ainda continuar com uma volatilidade, embora eu acho que a faixa entre 11,40 e 11,80, ou talvez 12, é a faixa de acomodação de final de ano. Não vejo o mercado trabalhando muito fora disso. Se o clima melhorar muito no Brasil, aí sim a gente pode ter um espaço para ir um pouquinho mais para baixo, buscar uns 11,20 talvez. Dificilmente vai perder 11, eu acho que a gente nem cogita aí trabalhar nos 11. Mas se o clima melhorar e a gente tiver notícias positivas com relação à guerra comercial, a gente pode trabalhar um nível um pouquinho mais baixo, que eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente deve continuar aí entre 11,40 e 12 dólares aí nas primeiras posições. Enquanto isso, como é que fica o mercado e os preços aqui no Brasil, Luiz? Bom, os preços recuaram nos últimos dias, né, Carla? Tanto pela questão de Chicago, não tanto, mas também ajudou, mas principalmente pela questão do câmbio, né? O câmbio veio aí de 5,70 praticamente há 2 semanas atrás para 5,10 hoje, 5,12.
Então é algo importante, claro, a gente nunca esquece da importância do câmbio. Inclusive, a gente não esperava um câmbio tão baixo nesse momento que fosse impactar os preços do mercado disponível, mas ele também ajudou, a gente imaginava que ia ter um suporte um pouco maior pelo descolamento, né? Até porque a gente não tem oferta no mercado brasileiro, mas isso também veio junto com uma questão que é o final de ano, que normalmente as empresas elas diminuem o ritmo de compras, elas saem do mercado, elas têm menos necessidade, né? Elas antecipam recessos de final de ano para manutenção e tudo mais. Então, esses dois fatores principais, o câmbio voltando para esses patamares bem mais baixos agora, e essa questão as compras da indústria brasileira diminuindo bastante nesse final de ano, levaram aí a correções até importantes no mercado disponível e um pouco menores no mercado futuro. A gente tem entrega futura assegurando preços razoáveis, embora o câmbio também tenha afetado elas, mas a questão as dúvidas com relação à produção brasileira ainda mantém um certo suporte aí para a safra que vai entrar a partir de janeiro, fevereiro, vamos lá. Luiz, como é que você acha que a gente vai caminhar com o saldo ainda de comercialização que o Brasil tem adiante? A gente sabe que vendas antecipadas foram feitas a patamares menores do que estão sendo observados agora e que o produtor ainda tem boas oportunidades para adiante, tem boas oportunidades pela frente. Ele vai escalonar essas vendas, ele ainda vai vender algum volume em 2020. Como é que você imagina essa comercialização daqui para frente, Luiz? 2020 é muito difícil. A gente já vem num ritmo bem mais lento, né? Não está andando nenhum ponto percentual aí. Acho que nossa última atualização, acho que a evolução foi de 0,8, 0,9 ponto percentual aí em cima do mês anterior, na safra nova, e na safra disponível não chegou a 0,3, se não me engano. Então, eu acho que daqui para frente é aquela coisa que a gente vem falando. Como ele já comprometeu, a maior parte dos produtores do Brasil já comprometeram mais de 50% da safra, e a gente tem essas incertezas climáticas que naturalmente trazem incertezas de produção. Eu acho que só a partir da consolidação de suas lavouras, né, individualmente falando, cada produtor, é que eles vão voltar aí a negociar, porque como tu colocou, os preços ainda são interessantes, né, a gente tem preços muito bons aí para 2021 e até para 2022 também a gente consegue. Então, eu diria que eles vão esperar aí o ano acabar e começar a consolidar um pouco mais suas lavouras para voltar a ponta vendedora, para voltar para o mercado, até porque os compradores também se retiraram um pouquinho, porque eles também já estão bem comprados, né? Tanto Sim. Os vendedores estão bem vendidos e os compradores estão bem comprados. Então, eles estão esperando isso se acomodar aí, essa questão da produção, para voltar aos meios de negociação. Bom, a gente vai acompanhar tudo isso, Luiz, e você com certeza vai estar conosco nas próximas semanas, nos próximos dias, para a gente atualizar essas informações. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelas informações compartilhadas aqui com a nossa audiência. E a gente se fala na próxima, Luiz. Obrigada. Obrigado, Carla. Abraço, até mais. Um abraço, até a próxima. Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado, conosco nessa terça-feira, para a gente entender um pouco dessas baixas, portanto, registradas mais uma vez na Bolsa de Chicago. Há uma melhora do clima na América do Sul, mas não de forma generalizada. Há uma menor frequência, uma menor presença da China no mercado norte-americano. Lembrando que os Estados Unidos já comprometeram cerca de 86% do seu programa de exportação previsto para a temporada 2020-21. Então, todas essas informações alinhadas, mais um ajuste de posições necessário para esperar os números do USDA no dia 10 de dezembro, quinta-feira agora, no seu novo boletim mensal de oferta e demanda, acabam resultando, então, portanto, numa correção dos preços, num ajuste, até que novas informações comecem a aparecer para mudar ou para voltar a alimentar a escalada dos preços, que, como disse o Luiz Fernando, não se mudam os fundamentos, não se muda a tendência, ainda temos preços sustentados para a soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, preços caminhando para baixo em função dessa pressão que o dólar exerce, mas também sustentado pelos seus fundamentos. Vamos concluir com os números da Bolsa de Chicago, a gente começa com as informações da soja. Mercado para janeiro, 11 dólares e 46 centes por bushel, março, 11,51, julho, 11 dólares e 50, agosto, 11 dólares e 32 centes por bushel, perda de 9,75 a 12 pontos e meio nos principais contratos. Preços do milho agora. Dezembro, 4 dólares e 17 centes, março, 4 dólares e 20, maio, 4 dólares e 23, julho, 4 dólares e 24. As perdas variaram entre 2,5 pontos e 3 pontos mais 75. A gente conclui com os números do trigo. Trigo fecha também no vermelho,
nós temos o dezembro estável, com 1,5 ponto de queda, valendo $5,69 por bushel. Março fechou com também 5,69, o maio 5,73 e o julho $5,74 por bushel, mas as baixas foram um pouco mais agressivas, de 7,75 a 8 pontos. Bom, o mercado, portanto, tem fechamento negativo nessa terça-feira para todos os grãos negociados na Bolsa de Chicago e monitora, como eu falei, esses fundamentos. A questão climática da América do Sul ainda é ponto central das discussões nesse momento. O mercado acompanha o desenvolvimento das lavouras, o desenvolvimento do clima e lembrando, essa melhora que foi registrada nos últimos dias e que está prevista para os próximos ainda não é generalizada. A região sul do Brasil e partes da Argentina e todo o Paraguai ainda sofrem com chuvas irregulares, insuficientes, altas temperaturas, tempo seco e a gente está monitorando. Para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco que segue a nossa programação por aqui e a gente te espera.